Olá, irmãos, amigos que porventura possam estar nos assistindo. Tenham um dia abençoado, um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando mais um ciclo de estudo, mais um trimestre que nós estamos iniciando da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O título dessa revista é O Sermão do Monte. Então, nós vamos iniciando hoje esse novo ciclo, tá? E que Deus possa nos abençoar, nos capacitar, nos dirigir. Hoje nós vamos estudar o caráter cristão, né? Baseado nas minhas pesquisas, não só na revista, mas nas minhas pesquisas em Gálatas 5, 22, 23, Romanos 12, 1 e 2, Filipenses 2, 5 e Mateus 5, de 1 a 12. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estudar a Tua Palavra, Senhor, com os meus amigos, com os meus irmãos, que porventura vão compartilhar comigo. Abençoa cada vida, Senhor, cada coração aqui presente, Senhor. Abençoa, Senhor, o estudo que vamos fazer. Me capacita no nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, a entender e poder passar, Senhor, para os irmãos aquilo que eu estudei, que eu me preparei e aquilo que está no meu coração. Pai, perdoa as nossas limitações e ajuda-nos, ó Pai, nas nossas necessidades. Dá-nos a vitória, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, como eu falei, hoje nós vamos estudar o caráter cristão, né? E qual é o objetivo desse estudo? Devemos entender que o caráter cristão é formado pelo Espírito Santo e deve refletir a natureza de Cristo em todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida. O mundo valoriza habilidades, aparência e desempenho. Deus, porém, olha o coração. Isso está em 1 Samuel 16, 7. E se interessa por quem nós somos no íntimo. O caráter cristão é fruto de uma vida transformada por Jesus Cristo. Somos chamados para não apenas a crer em Jesus, mas a ser como Jesus. Então, vamos destrinchar o que é o caráter cristão. O caráter cristão é um conjunto de valores, atitudes e comportamentos que demonstram a vida de Cristo em nós. Não se forma de um dia para o outro. É resultado de novo nascimento, João 3:3. Transformação de mente, Romanos 12:2. Fruto do Espírito, Gálatas 55, 22, 23. E obediência à palavra, Tiago 1, 22. Então, a base do caráter cristão, nós vamos estudar aqui em Gálatas 5, que é o fruto do Espírito, é a base do caráter cristão, é o fruto do Espírito. A qualidade, amor, o significado, entender o bem do outro como Cristo nos amou. Alegria, contentamento mesmo em meio às nossas lutas. Paz, que é um coração tranquilo por confiar em Deus. Paciência, saber esperar com mansidão. Amabilidade, ser gentil com todos. Bondade, fazer o bem com sinceridade. Fidelidade, ser confiável e constante. Mansidão, ter força sob controle, sem agressividade. Domínio próprio, ter autocontrole, guiado pelo Espírito Santo. Essas qualidades formam um retrato do caráter de Jesus e devem ser visíveis em nós. Então, eu venho aqui as características práticas de um cristão maduro. Falar com a verdade. Efésios 4:15. Viver com integridade. Provérbios 10:9. É humilde. Filipenses 2:3. Serve aos outros. Marcos 10:45. Perdoa como foi perdoado. Colossenses 3:13. Desafios, então, nós temos desafios na formação do caráter. Primeiro, lutar contra a carne. Gálatas 5:17. Resistir ao pecado do mundo.
Romanos 12, 2. Submeter-se à correção de Deus, Hebreus 12, 11. E andar em santidade, mesmo sendo imperfeito. O caráter cristão é formado no secreto com Deus e provado no convívio com os outros. O perfil de Jesus como profeta messiânico. O perfil de Jesus como profeta messiânico é uma verdade central nas Escrituras, especialmente nos Evangelhos, e tem base em promessas do Antigo Testamento que apontam para um profeta enviado por Deus, semelhante a Moisés, mas muito maior. Então nós podemos ver a profecia messiânica em Deuteronômio. Moisés anunciou que viria um profeta semelhante a ele, Deuteronômio 18, 15. Esse profeta falaria em nome de Deus, guiaria o povo e traria revelações divinas. O povo deveria ouvi-lo, verso 15, ou seja, obedecer a sua mensagem. Então, desde o Antigo Testamento, havia a expectativa de um libertador, líder e mensageiro fiel de Deus. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Jesus é identificado como o profeta prometido por Moisés. E João 6,14 diz: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Atos 3, 22 e 23, Pedro aplica diretamente a profecia do Messias a Jesus. Se você for ler em Atos 3, 22 e 23, vai entender o que eu estou falando. E assim como Moisés, Jesus falou face a face com Deus. Intercedeu, isso está lá em João 1,18. Intercedeu pelo povo, Lucas 23, 34 e Hebreus 7, 25. Libertou o povo, não do Egito, mas do pecado, João 8, 36. Jesus não apenas trouxe uma palavra de Deus, ele é a palavra de Deus, João 1, 1. Jesus, como profeta, ele ensinando, confrontando e anunciando. Ele ensinou com autoridade, Mateus 7, 28 e 29. Confrontou a hipocrisia religiosa, Mateus 23. Anunciou o reino de Deus, Mateus 1, 14 e 15. E profetizou o futuro, Mateus 24 e 25. Os capítulos 24 e 25 de Mateus. Como profeta, Jesus nos revela a vontade de Deus, corrige o nosso caminho e nos chama ao arrependimento. Podemos pegar algumas aplicações práticas desse texto. Devemos ouvir Jesus com atenção, com a voz de Deus, como a voz de Deus para nós hoje. Seguir seus ensinos, mesmo quando confrontando nossos pecados. Valorizar a palavra como revelação profética de Cristo e proclamar Jesus como profeta, sacerdote e rei. Jesus não é apenas um profeta, ele é o profeta por excelência. O cumprimento da promessa de Deus a Moisés, ele revela plenamente o Pai, anuncia o reino, corrige o povo e chama a salvação. Ouvi-lo é nossa maior responsabilidade e também uma bênção. Lá em Mateus 17,5, o Senhor fala assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. A ele ouvir. Está em Mateus 17,5. Então, nós somos credenciados, para ter um credenciamento de súdito do reino, nós temos que entender algumas coisas. O credenciamento dos súditos do reino é uma expressão que nos remete à pergunta: quem pode fazer parte do reino de Deus? Ou seja, quais são as marcas, os valores e atitudes daqueles que pertencem de fato ao reino que Jesus estabeleceu? Podemos basear esse estudo especialmente nas bem-aventuranças. Está em Mateus 5, de 1 a 12, que funciona como uma espécie de credencial espiritual dos cidadãos do reino. Jesus anuncia o seu ministério proclamando:
Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4,17. Mas esse reino é espiritual, não é político. E os seus súditos são identificados por suas atitudes, valores e caráter, não por aparência externa ou linhagem natural. As bem-aventuranças funcionam como a constituição do reino e o perfil dos seus cidadãos. Então nós vamos ver aqui em Mateus 5, de 1 a 12, as credenciais dos súditos do reino. Então nós vamos analisar um pouquinho essas 8 características principais. Lá no verso 3 diz, humildes de espírito, reconhecem sua falência espiritual, e a credencial é dependência de Deus. Os que choram, verso 4, sensíveis ao pecado e à dor do mundo, a credencial é um coração quebrantado. Mansos, não revidam com agressividade, mas confiam em Deus, verso 5. A credencial é domínio próprio e submissão. Famintos e sedentos de justiça, verso 6, desejam viver de maneira justa. Credencial tem uma sede por santidade. Misericordiosos, no verso 7, tratam os outros com graça e compaixão. Credencial é um espírito perdoador. Puros de coração, no verso 8, são sinceros e íntegros diante de Deus. A credencial é motivações limpas. Pacificadores, verso 9, promovem a reconciliação, não o conflito. Credencial, agente de paz. Perseguidos por causa da justiça, sofrem por viver a verdade. Verso 10 a 12. Credencial, fidelidade mesmo sob pressão. Então, o contraste com os não credenciados, essas que eu li agora foram as credenciais dos súditos do reino. Agora, tem um contraste com os não credenciados. Os religiosos fariseus buscavam o reino por mérito humano e por justiça próxima. Jesus, então, aponta que os súditos do reino são reconhecidos por sua dependência de Deus, não por aparência externa. É possível parecer religioso, mas não estar credenciado no reino. Né? Então, muitas vezes pode pensar, porque eu vou para a igreja, frequento a igreja, eu louvo, eu canto, e não ser credenciado no reino de Deus. Enfim, podemos botar algumas aplicações práticas. Examine a sua vida. Você tem essas características do reino? Essas qualidades não são naturais, são formadas pelo Espírito Santo. Devemos pedir a Deus que forme em nós o caráter de Cristo. A igreja é chamada a viver como embaixadores do reino, revelando esse perfil ao mundo. Temos alguns versículos aqui de apoio, né? João 3,3 diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Romanos 14,17 diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23 diz, o fruto do Espírito como evidência de cidadania celestial. O credenciamento dos súditos do reino não se baseia em nome, cargo ou tradição religiosa, mas na transformação do caráter e na sua vida de fé obediente ao Rei Jesus. As bem-aventuranças revelam esse padrão. Ser súdito do reino é ser parecido com Cristo. Então, nós aqui vemos que o caráter dos súditos de Deus é transformado pelo Espírito Santo e moldado pelos valores do reino, contrastando com os valores do mundo. E o que é caráter? Caráter é um conjunto de valores, atitudes e convicções que define como agimos. Não apenas reputação, o que os outros pensam de você, mas o que você é quando ninguém está olhando. O caráter do súdito do reino é o reflexo do caráter de Cristo. O mundo valoriza orgulho,
independência, vingança, aparência, poder, competição. O reino valoriza humildade, arrependimento, misericórdia, justiça, paz e pureza. Por isso Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo. Romanos 12:2. E como esse caráter é formado? Primeiro, como eu já falei anteriormente, que João disse, João 3:3 diz: é necessário nascer de novo, ter um novo nascimento. Tiago 1:22 diz: obedecer a palavra. Gálatas 5:22-23, ações do Espírito Santo. Caminhar com Cristo, um discipulado. Então, o discipulado é parte desse caráter, caminhar com Cristo e com outros irmãos em fé. Então, podemos ter aqui algumas aplicações para a vida, né? Examine seu próprio caráter à luz das bem-aventuranças. Ore para que o Espírito Santo molde em você o caráter de Cristo. Viva no mundo como um representante do reino. Ensine seus filhos e os seus amigos, a quem anda com você, a buscar mais da quem deve ser do que apenas o que devem ser. Buscar mais quem deve ser do que apenas o que devem ser. Conclusão: o verdadeiro súdito do reino vive de maneira contra a cultura do mundo. Seu caráter é transformado pela graça, sustentado pela palavra e visível em atitudes humildes, justas e cheias de amor. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 2:15 e 2 Coríntios 3:18 o seguinte: a fim de que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E em Coríntios 3:18, e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória que vem do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, nos tornando mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Em verdade, esse versículo resume toda a verdade e o caráter de um súdito do reino, que é formado pelo Espírito à medida que contemplamos e seguimos a Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração final? Senhor Deus, nosso Pai e Rei, te louvamos por nos chamar para fazer parte do teu reino. Obrigado porque por meio de Jesus aprendemos o que significa viver como verdadeiros súditos, com humildade, justiça, misericórdia e amor. Queremos refletir o caráter do teu Filho em nossa vida diária. Molda em nós um coração puro. Ensina-nos a perdoar, a buscar a paz e a sermos luz nesse mundo. Que o teu Espírito continue nos transformando dia após dia, para que o mundo veja em nós a beleza do teu reino. Em nome de Jesus, o nosso Rei eterno. Amém. Vocês possam ter desfrutado dessa joia de estudo de como ser um súdito do reino. Não é fácil, mas a palavra nos ensina, a palavra nos molda, o nosso caráter é firmado naquilo que Jesus nos ensina. Então, que vocês tenham um domingo abençoado e uma vida cheia, rica da presença do Espírito Santo de Deus. E que tenham paz e vitória no nome de Jesus. Amém.